Ok, gente, boa noite. Estamos de volta, como toda segunda-feira, aguardando na expectativa daquilo que o Espírito Santo vai fazer essa noite. Muitas pessoas estão cheias de atividades, uns viajando, outros no Brasil, outros aqui, outros pela internet, mas o Espírito Santo é onipresente. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E está agora aí na sua casa também. E vamos pedir assim a direção ao Senhor esta noite para ver aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Cada dia realmente é algo novo que nós temos experimentado do Senhor. Então vamos invocar o nosso Deus. E você que está ouvindo pela primeira vez, nós estamos já numa sequência, caso você queira acompanhar o que está acontecendo já há alguns meses, volta no Ustream, nós temos as datas das aulas, tem ministração, enfim, tem uma porção de coisas acontecendo. Então vamos orar ao nosso Deus e pedir a direção ao Espírito Santo. Nosso Deus e Pai, nós invocamos o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito que o mundo não pode receber, mas nós podemos, porque o próprio Pai está no nosso Espírito. E nós estamos conectados com Ele, estamos conectados com o trono de Deus neste momento. Estamos unidos ao povo de Deus que está através da internet agora, nesse momento. Estamos ligados em espírito para abençoar, ó Deus, o corpo de Cristo, a obra de Deus, a igreja do Senhor. Por isso, ó Pai, neste momento, que haja o mover do Teu Espírito através de todas as coisas que serão faladas, que serão ministradas, para que você que está aí também receba um toque de Deus desde já. Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que realmente está interessado em se mover entre o corpo de Cristo, entre a igreja que está ligada, que está com certeza em grandes expectativas de fé, porque sem fé é impossível agradarmos ao Senhor e por isso nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então nessa noite, ó Deus, que o Senhor maravilhosamente venha tocar cada um de nós e que tudo seja feito para a glória única do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Aleluia. Nós temos ministrado a nossa aula já há alguns meses, entramos num assunto, um assunto conecta com outro assunto, e depois vem outro, voltamos, fazemos uma conexão, uma ligação entre uma coisa e outra, uma palavra profética, e nós temos orado e buscado a Deus nesses últimos dias, para que Ele nos traga uma palavra profética de edificação, de encorajamento para a igreja, para mim, para você, para todo o corpo de Cristo. Amém. E nós temos visto que este será um tempo onde haverá sinais, prodígios, maravilhas, e já está acontecendo muitas coisas, não somente aqui, mas ao redor do mundo, em vários lugares. Deus está despertando a sua igreja, porque o mundo está desmoronando. A cada dia acontecem coisas terríveis. E esta é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz que o próprio mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E porque toda a criação geme, como diz a palavra, a um só tempo. Mas esta é uma oportunidade que Deus está dando à igreja, da gente poder, no meio de tanta confusão, vislumbrar aquilo que o Senhor há de fazer no meio da igreja, para que a igreja seja bênção para ela mesma e para as pessoas que estão no mundo. Eu tenho falado já aqui, através dessa visão que Deus deu, deste homem no meio do rio, de pedras preciosas, enfim,
pessoas caindo no mover, no poder do Espírito Santo e finalmente sendo arrebatada. Nós estamos falando sobre estas coisas, mas o Senhor está fazendo algo tremendo no meio da igreja e eu tenho orado, não de hoje, mas já há algum tempo, para que no meio do corpo de Cristo as pessoas tenham sonhos, visões, revelação, sinais, prodígios, maravilhas, como nunca aconteceu antes. Porque isso é o que a palavra de Deus diz. Profetizado pelo profeta Joel, que fala sobre as coisas dos últimos dias, que nos últimos dias os nossos filhos, os velhos, os jovens teriam visões, né? Sonharão vossos velhos, e o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, isso se refere a outras manifestações milagrosas do Espírito Santo. Na verdade, Deus quer falar, aliás, Deus está sempre falando. Ele fala em sonhos, em visões, em revelações, através de sinais, através da palavra profética, tudo isso para a edificação da igreja. Então, hoje, não sei se vamos chegar a continuar a nossa aula apenas hoje, sobre o filho varão, sobre arrebatamento. É bom que você continue mastigando aí um pouco as coisas. E tem acontecido aqui no nosso meio, né, de pessoas, como decorrência da palavra, estão tendo visões, estão tendo sonhos. Nós vamos compartilhar hoje alguma coisa, ok? Eu depois quero compartilhar, tem duas pessoas que nos mandaram também algo de Deus, e é muito importante a gente poder entender o que o Senhor está fazendo. E eu vou chamar primeiro a minha filha Juliana, que é uma das nossas alunas aqui da aula, e ela teve um sonho, enfim... Sua melhor aluna. Segundo o esposo dela, minha melhor aluna. Eu não digo nada. Mas, na verdade, você vai dizer, o que isso tem a ver comigo? Você que está me ouvindo aí. O Espírito Santo fala através do testemunho e a gente tem que ser despertado de todas as maneiras. Você tem que ser uma pessoa conectada. Ao ler uma notícia secular, Deus fala de várias maneiras. É nós que temos escamas nos olhos e muitas vezes não vemos. E depois eu vou comentar um sonho que uma pessoa teve e realmente tem sido assim, muito tremendo. É interessante falar sobre isso, que o Miguel ontem falou sobre a experiência que ele teve. Sim, lógico. Sobrenatural, tudo mais. Hoje eu vi no Facebook o irmão do Mário, o Celso Bertoni. Sim, Celso Bertoni. Lá está no Brasil, né? Está ministrando. Pastor Celso Bertoni. Lá em São Paulo, e o cara filmando, ministrando louvor, a igreja se enche com uma fumaça. A nuvem de Deus. A nuvem de Deus. Você viu isso, não? Não, eu já vi isso aqui em Tampa. Aqui, nós já vemos. Incrível. Aconteceu então, lá. Está tendo manifestações tipo sobrenaturais de Deus. Exatamente. Assim. Tem uma, inclusive, que fica uma luz no meio da nuvem, fica no meio do templo. Tem uma fumaça. Tão grossa, fumaça que você não consegue filmar mais, entendeu? Tipo, e um outro também ministério que eu conheço. Você falou do pastor Cirilo, que é muito conhecido no Brasil, né? Mas tem um outro que é o Bernie, que é o movimento Bernie, que estava ministrando acho que em Nova York. Eu até estive no evento deles que foi aqui. E aí tiraram uma foto, na foto que eles tiraram como se tivessem, as pessoas estavam caídas pelo poder de Deus em cima das pessoas como se fosse um anjo assim, sobrevoando as pessoas. Na foto aparece pegaram na foto. Exatamente a imagem de um anjo assim, sobrevoando todo mundo que estava ali. Tem muitas coisas acontecendo. Eu sei que os incrédulos vão dizer que é Photoshop, é montagem, é isso, aquilo. Não, nós estamos vendo e Deus... de espinho, exatamente. Quem tem coração de espinho sempre vai querer duvidar, vai achar que é feito especial de computador e tal, isso tudo mais. Mas nós estamos experimentando isso porque Deus está edificando a igreja em vários lugares. Então eu vou pedir que a Juliana conte o sonho, e eu não sei o que ela vai falar. Ela me contou, ela não é disso, mas é como eu disse, nós estamos na verdade, nos últimos dias pedindo que se cumpra essa profecia.
Tá? Eu acabei de receber um e-mail agora de uma pessoa dizendo, olha, agora, às 7 horas da noite, Deus me falou uma coisa a meu respeito. E, então, veja, eu acabei de agora, há 15 minutos atrás, tentei ver o e-mail no meu celular, mas ainda não tinha entrado. Mas, enfim, nós vamos aguardar. Então, Juliana, vem cá. E você vai falar aqui, eu não sei se você quer isso aqui ou usar alguma coisa. Não, Eu quero ficar aqui. Dá pra ver ela aí? Como é que tá saindo? Não, Quer que eu tire? tá bom. Tá. Não, fica aqui pra você me... Tá bom, eu tô aqui. Eu queria sentar um pouco. Não, porque Vai, eu vamos lá. sonhei isso Quando foi? segunda-feira passada, quando eu acordei. Na verdade, eu acordei. Normalmente o Ian acorda a gente, mas dessa vez ele não chorou, ele não acordou nada. Aí eu abri o olho, olhei assim no relógio, eram 8h22. Eu vi que o Bruno estava se arrumando assim, eu falei, eu não vou nem me mexer, porque se ele ver que eu acordei, ele vai pedir para eu fazer isso, aquilo, o outro ainda tá dormindo. Aí eu fechei o olho, aí é que eu sonhei. Aí eu sonhei, e normalmente, quando eu estava grávida, eu sempre sonhava, né? Fica de barriga para cima, assim. Só que você acaba que... Eu não lembro de nada. Eu lembro que eu sonhei, você acorda assim, né? Cansada. Sonhei muito, lógico, a barriga vira e tal. Esse sonho, quando eu acordei, na verdade, eu olhei, eram 9h07 que eu acordei. Eu lembrei de tudo. E, na verdade, eu fiquei parada assim, porque eu falei... Meu Deus, isso foi sonho. Aí eu queria lembrar do começo do sonho, porque eu sonhei, eu acho que muita coisa. Foram fatos, assim. Aí eu fiquei na cama meio que montando. Como que começou, mas aí tinha aquilo e tinha aquilo. Meio que são três fases, assim, do sonho. E nisso eu fiquei, não, eu tenho que lembrar, deixa eu ver se eu lembro todos os detalhes. O Bruno agora falou, olha, seja rápida, seja isso. Eu falei, não, eu tenho que lembrar, seja específica, eu tenho que lembrar de tudo. Aí na hora, eu liguei pro meu pai, eu tava na cama ainda, eu falei, pai, eu vou te contar esse sonho, você tenta lembrar de tudo, se quiser você escreve, porque, sei lá, depois eu... Mamãe ia dizer todos os detalhes pra você. Bom... O que eu lembro é que eu estava no carro, eu acho que o Bruno estava dirigindo, mas eu estava no banco de trás. E eu estava com os outros amigos, era a Karen e o Patrick, estava no carro assim. Só que eu estava atrás do motorista e eu olhava na janela assim, e eu vi meio que longe, como se fosse, não um monte, mas uma coisa bem longe assim, que tinha como se fosse uma pedra, um morro desse lado, um morro aqui, estava meio escuro assim. O céu meio que abriu e eu vi um tornado. Eu não sei se vocês já viram na TV. Tornado é aquele cone assim, às vezes ele vai e toca, né, na terra ou no mar, alguma coisa. Então eu vi mais ou menos uma coisa assim, ó. Vai desenhar, pai? Que é aqui, vamos dizer que é o sol, alguma coisa. Aí começava o tornado aqui, e ele vinha e ele tocava aqui embaixo, assim, mais ou menos isso. E eu falava, nossa, eu vi um tornado, porque não é todo mundo que vê, né? Vai, às vezes demora, às vezes... Aí eu lembro que eu fui pegar o meu celular na minha bolsa, porque eu queria tirar uma foto. E eu falando, olha, Karen, Patrick, um tornado. Quando eu fui tirar a foto, ele desapareceu. Aí eu fiquei com aquilo assim. Aí a próxima cena, eu tô olhando para o céu e aparece a imagem de um homem com uma expressão meio ruim, assim, uma pessoa ruim. Um homem, mas era assim, como se eu estivesse olhando para o céu e quase que todo o céu era a cara daquela pessoa, quase que você não via, assim. Era como se fosse... a cara dessa pessoa falando, pregando alguma coisa, falando para todo mundo na Terra, assim. Aí, eu notei que eu olhava para aquilo e eu falava, gente, na minha cabeça eu ficava, quem é essa pessoa? Eu conheço essa pessoa. Eu virei, né, de novo para Karen, para o Patrick, eu não sei o que estava nesse sonho, eu falei, gente, é o Chris Angel. Chris Angel. Chris Angel, olha ele, é o Chris Angel. E aí eu falei, ele é ilusionista.
Ele deve estar em algum canto, em algum morro, e tá refletindo a imagem dele, alguma coisa assim. Eu meio que raciocinando no meu sonho isso. Mas eu lembro que depois eu falei, ai, Bruno, como que é a cara do Chris Angel? Como que é a cara dele? Só um instantinho. Quem não sabe quem é Chris Angel, porque ele é muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele é o tipo Uri Geller. O nome dele é assim, é C-R-I-S, não Não é é isso? H? Não, é C-H-R. É. Pode... Eu fui no Chris Google. Angel. Vai no depois. Google, é isso que eu O quero pessoal saber. do Brasil conhece. Ele é famoso no ele é Brasil. mágico. Tem Ah, programa, o programa dele parece no Brasil. CH de Christ. Ele é todo Ele é um cara que é musculoso, mais sinistro que ele todo agora. saradão, É um cara cabelão. mais Isso. sinistro que ele, meio idiota. Eu sei que depois, Indiana. no dia, É. assim, Mas eu eu botei no Google, no meu celular mesmo, Chris Angel Images. A primeira imagem Não, que saiu, Não. porque não era Chris ele, Angel cabelinho Era a imagem que eu curto. tinha Era a imagem que eu tinha visto, que ele tava com uma cara, ele tinha um cabelo comprido, assim, meio que em picado. camadas, assim, e uma cara bem ruim. Aí, mas eu não vou nunca à internet, YouTube, essas coisas, eu nem vou. E eu não sei porque era o Chris Angel lá no meu sonho, como se ele estivesse pregando uma coisa para tudo. Agora, aí acabou essa coisa. A próxima imagem que eu tenho é de que eu estava dentro de um quarto, de uma sala, alguma coisa assim, e tinha uma porta. Só uma porta. Assim, não tinha, na verdade não tinha porta, era só o portal, assim. Né? Não tinha porta Sem a de porta. fechar. É, sem porta, é. Aí eu fui olhar, como se eu tivesse saído assim, meti a cara, olhei para a direita, era como se Era um você lugar saísse, fechado, era um como se corredor. você saísse ali no corredor de um condomínio, né? Que tinha Um um prédio. corredor de um prédio assim. Aí eu olhava para a direita assim, eu não saí de pé nada, eu só meio que fiz assim. Era como se aquele corredor acabasse e virasse, era tudo água, tinha assim morro, montanha e tal, mas não tinha terra, era tudo água. Era como se fosse assim, o mundo meio que acabou, ou isso, não tinha mais terra, só tinha água, e eu vi assim umas canoas, uns barcos assim, que em cima eram como se tivesse umas casas assim, bem precárias, Casa de assim, pau. que tivessem, que alguém inventou aquilo, era um barco com uma casa em cima, e tinha um monte daquilo. E, de novo, era como se fosse essa pessoa, assim, tipo, olha, vocês me agradeçam, entendeu? Porque eu proporcionei isso para vocês, vocês que me seguiram, né? Na minha cabeça ninguém falava isso, mas eu entendia que era assim, aquelas pessoas estavam gratas ao, né, o Chris Angel, sei lá, alguém que elas foram seguir e que salvar, por isso elas não morreram afogadas, alguma coisa, elas foram salvas. E era como se fosse isso, eram como se fosse barquinhos assim, ó. Né? Assim. Só que aqui era um tipo. Tinha uma casinha em cima, mas era assim. Casa Queen. Uma casa. Mas tipo assim, uma coisa Simples. provisória, simples, mas que tipo, isso salvou a pessoa e eu não sei se elas iam morar ali ou não. Quando eu viro para a esquerda, a mesma coisa. Tudo água. Água. Só que vinha um filetinho de areia assim, e vinha aquilo, e aquilo se tornava no corredor onde eu estava. Aí eu olhava assim. Uma trilha de escape. Uma então. trilha de terrazinha de Terra 2 seca. metros, assim, como se fosse um corredor mesmo. E aquilo vinha e era onde eu estava ali. Passagem. Aí eu olhei assim. Aí tinha vindo umas pessoas, assim, uma coisa meio estranha. Quando estava chegando perto de mim, tinha aquela imagem de uma pessoa. Eu sei que o Bruno fala muito isso, ele fala assim, ai, não é horrível quando você olha uma pessoa e você não sabe se é homem ou mulher? Se identificar. Porque uma sapatona, um cara que é gay, que cortou cabelo e tal, aquela coisa que você fala, isso aí é homem ou mulher? Putz, é horrível isso. Aquilo era aquela pessoa careca, mas com uma feição meio que de mulher macho, assim.
Só que era uma pessoa meio bem branca, assim, quase meio que rosada, meio gordinha, mas andando como se fosse, sabe, assim, se achando a rainha ou o rei, porque andando assim e tal. Aí vinha aqui assim, ó, andando reto assim, e eu olhando aquilo. Quando passou por mim, isso, a minha mãe aqui do meu lado, né, se enfiou para ver também. Aí você mete o dedo assim para fora, a pessoa tá passando, você mete o dedo assim para fora e fala: eu não tenho medo de você, e não sei o quê, e começa a falar alguma coisa assim. Aí a pessoa para e olha assim. Aí nisso, ela tá olhando pra gente. Aí eu falo: o meu Deus é mais forte do que você. Eu não tenho medo de você e tal. Aí a pessoa que tá olhando só vira assim. Aí era como se ela estivesse fazendo gestos, alguma coisa assim, para a parede. Imagina eu aqui na porta. Ela não olhou para mim e começou a falar. Ela olhou como se fosse para a parede aqui. Eu olhava, era a parede. Nunca encara. Aí, mas ela só, tipo, fazia, não falava, só fazia uns gestos, fazia alguma coisa assim, e não sei o que, não sei o que. Eu falava: você tá vendo? Tem anjo aqui, eu não tenho medo de você. Eu falava alguma coisa assim. Aí ela virou para trás, essa pessoa, Lúcifer, Satanás, né, sei lá, porque não tem sexo, negócio, virou para trás. O anjo das trevas. E falou, tipo assim, jogou uns poderes, ou mandou algumas ordens assim e tal. E tinha como se fosse 2, né, demônios, assim, foi o que eu pensei. 2 capangas. Uma mulher de cabelo preto encaixeado assim. Sabe esses filmes agora que as mulheres usam roupa preta assim, colada, sabe? Era assim. Super o quê? Super-heróis. De super-herói, assim, isso, exatamente. Era assim, toda de preto, e um homem todo de preto, um de cada lado, assim, atrás, né, como se fosse da passarela. Eles vieram, depois que essa pessoa mandou as ordens e tal, eles vieram, e eles faziam assim, como se estivesse saindo poder, ou saindo algum um spell, alguma coisa assim, para jogar para mim e para minha mãe. E na mesma hora a gente fazia assim também, para se defender com alguma coisa e tal. E nisso, o ser, né, vai, né, tipo, encaminhando assim, indo embora, né, para aquela água, aqueles barcos, sei lá o que era. E eu falava que a única coisa que eu falei era isso, que o meu Deus era mais forte do que você e que eu não tenho medo de você. Aí eu acordei. Aí eu acordei. Acordei e fiquei naquela, meu Deus, eu tenho que lembrar disso. Com medo, nem assustado. Da última vez que tem um sonho ruim, você acorda ofegante, quando é pesadelo. Exato, ou quando é pesadelo. Temeroso. E ela não acordou, ela ficou pensando. Aí quando eu acordei, que eu fiquei tentando lembrar de tudo aquilo desde o começo e tal, na hora eu falei: gente, aquele tornado, aquele coisa, pra mim era como se fosse Deus fazendo o arrebatamento das primícias, o secreto, porque só eu que vi, não era uma coisa assim que toda a terra estava vendo. Aí eu perguntei, eu estava dirigindo? Porque se estava dirigindo eu fiquei, entendeu? E ela não viu meu rosto, entendeu? Então que aquilo era o arrebatamento secreto, que era uma coisa assim... Alguém tinha que ver. Que foi que tocou assim na terra, entre 2 montes e tal, não sei o quê, e depois apareceu. Depois veio a imagem dessa pessoa que é uma pessoa ruim, né? Pregando, falando alguma coisa, e depois o mundo meio que só tem água. Eu falei: meu Deus, eu tive um sonho. E quando essa pessoa passou pela Juliana, ele estava indo rumo à Argentina. Isso aí já é adendo. Bem, eu me lembro quando a gente estudou sobre os sinais que vão acontecer antes da grande tribulação, e que o sol ia se escurecer, a lua e tal, e haverá inundações. Aliás,
2 sinais vão acontecer. Depois eu vou pegar o texto, porque não dá, a gente vai interpretar tudo aqui agora. Talvez a Dani já tenha até alguma coisa, né? Porque ela gosta sempre de dar. Dani, eu tive um sonho. Ela me falou hoje, eu estou Eu falei, ansiosa calma. para saber qual é o sonho que a Juliana teve. Falei com ela pelo telefone hoje, rapidamente. Mas tem alguns sinais. Eu vou tentar, quem sabe na próxima aula, eu não vou pegar aqui agora, porque tem outras coisas. Estas coisas são importantes para a gente ver como Deus está nos preparando com os sinais, prodígios e maravilhas da verdade. Paulo diz que a operação do erro sempre vai se manifestar primeiro. Os Chris Angels da vida, e agora a Flávia estava dizendo que tem um indiano aí agora que também manifesta, mais poderoso. É mais poderoso do que o indiano, Chris Angel. inclusive, eu fiquei outro dia Foi isso. assistindo aqui, eu não acreditei no que eu estava vendo. O cara caminha primeira sobre as águas. O cara caminha sobre as Tá em águas. Londres, naquele canal lá. Nossa, esse é o Chris Angel? Tá diferente. Não tá diferente, mas é a primeira foto que sai. Tá saindo Mais aí? perto. Mais. O cara, ele estava em Londres. O cara estava em Londres, naquele canal. E aí ele vai num lugar proibido. Daqui a pouco todo mundo começa a assistir. O E cara saiu isso. Caminha sobre as águas. as águas, caminha até a metade. Aí e ele fica lá assim. Aí vem o barquinho da polícia e tira ele de lá. Pega ele e aí ele vai embora. E o pessoal todo tirando foto. É um indiano aí que tá fazendo sinais. Deve ser um competidor do Chris Angel, porque o É um Chris Angel, competidor, ele é. levita no meio da rua, as pessoas ficam apavoradas. E foi época, uns 2, 3 anos atrás, ele era muito popular aqui, não sei que fim deu o cara. Mas a verdade é que Deus está começando a manifestar os sinais e prodígios no meio da igreja, porque é uma guerra espiritual. Tá? Então, obviamente, nós estamos falando do arrebatamento antes da grande tribulação, que já está às portas, a gente tem que entender isso. E estes sinais acontecerão, a Bíblia diz, sinais nos céus. Ela não diz que tipo de sinais. E então, vamos ficar em expectativa de fé, buscando a Deus, para que a gente possa ter discernimento e entender estas coisas. Amém? Então, vamos botar um ponto e vírgula. Eu vou tentar na próxima aula falar, porque eu sei que quando começar a grande tribulação, vai haver muito frio na terra, o sol vai escurecer, a lua. São fatos que estão nas profecias. Então, tudo isso, o fato de inundação, de catástrofes que vão acontecer, como já está acontecendo, como o princípio das dores. Esse fim de semana tiveram mais 2 terremotos. É que a gente já nem... Eu coleciono. Teve um no Brasil? Teve no Brasil um em Minas, teve. Mas esse, por exemplo, que teve no fim de semana, isso tudo é só o princípio das dores. Ok? Teve um daí. Essa noite meu filho está vindo agora na caminho para cá e ele teve 3 sonhos. E dois dos sonhos são muito semelhantes Ao da Juliana também? Vou pedir para te contar depois. Tá, interessante. Vamos juntar isso tudo depois. Meu filho tá Miguel tem filho. Teve 3 sonhos. Ele está dizendo que o filho dele teve sonho similar ao que a Juliana teve. Parece uma coisa sem nexo, por um lado. Mas é bom a pessoa... porque isso realmente é uma coisa de Deus. Porque Lógico, não é normal, a situação... ainda mais Exatamente. um sonho, não foi um sonho pesado, um sono pesado. Não foi um pesadelo, como a gente diz. Então, E não foi nada que tivesse acontecido no dia a dia dela. Uma coisa Exato, assim, que eu totalmente- falei dessa pra ela, porque no sonho tava Karen e Patrick. Eu não sei qual é o significado da Karen e Patrick no sonho. Só que é um casal de amigos nossos que a gente não vê há muito tempo. Assim, tipo assim, a gente não Liga tem que pra saber. Eu falei pra ligar pra ela, se ela ligou pra Karen. Não. Mas é interessante. Pelo menos essa coisa, assusta entendeu? ele, por eles tem que se conectar mais com Deus. Essa que é a verdade. Eu sonho Não sempre importa. com água, sempre sonho com água. Bom, eu vou contar agora um outro sonho que eu pedi essa pessoa. Foi a Daniela Gless. Ela me escreveu um e-mail, ela me contou
Foi no dia 6, ao amanhecer do dia 6 de maio, ou seja, 2 semanas atrás, tá? Há 2 semanas atrás, ela me ligou e eu disse, olha, por favor, escreva isso, porque ela é uma pessoa que mora aqui, já está há alguns anos aqui nos Estados Unidos, ela não conhece o Rio de Janeiro, ela ela é do Paraná, enfim, ela não conhece situações das quais ela escreveu aqui no sonho. Eu vou ler, porque fica muito mais fácil, tá? E todo mundo sabe que nós estamos para voltar para o Brasil, morando em Teresópolis e abrindo um trabalho na Barra da Tijuca, em Teresópolis. São 2 frentes que Deus tem nos mostrado. E interessante que isso é um sonho que ela colocou aqui. Sonho com a missão do farol. Eu vou ler. E qualquer coisa, se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar também. Inclusive, temos várias pessoas que moram na Barra, que vão fazer parte dessa nossa conexão lá, da missão do farol. E seria interessante ouvirem isso também. Então, diz assim, eu vou ler aqui, olha só. Domingo, dia 6 de maio, ao amanhecer, sonhei com a missão do farol, que eu chegava com Marcos, marido dela, Daniela e Marcos, num lugar cheio de pessoas. Muitas pessoas, talvez umas 200 ou 300 pessoas estavam nesse lugar. Eles estavam chegando nesse lugar. Era uma antessala, como um centro de convenções, ok? Em um shopping center, isso aqui que é interessante. Era num shopping center, tinha uma antessala com centro de convenções, algum lugar assim. Ia ter uma aula da missão do farol. E o assunto da aula era, eu gostei do título aqui, eu vou aproveitar isso aqui até para... O assunto da aula da missão era, porque aquele dia e hora ninguém sabe. Obviamente, referindo-se à segunda vinda do Senhor. Sobre o dia e a hora, realmente ninguém sabe. É uma frase do qual o próprio Senhor Jesus falou. Então, ela continua dizendo aqui, era um lugar espaçoso. Estavam todos de pé, pessoas todas muito bem vestidas, muitos vestiam terno, e viu o pastor Júlio vestido de terno, cheio de pessoas à volta dele, e ela disse para o Marcos, elas estavam tentando ir falar comigo, né, segundo aqui, e disse, Marcos, nós não vamos conseguir falar com o pastor hoje, porque tem muita gente em volta dele. Senti como se eu estivesse servindo, pois eu me preocupava com as pessoas. Ela é uma pessoa serva, ela gosta de servir, de ajudar, de fazer tal, isso, aquilo. É um dom que Deus tem dado a ela. E ela continuando a dizer, então eu me preocupava com as pessoas, com o bem-estar delas, e vi a expressão de ansiedade de muitas delas, como se estivesse demorando para começar a aula. Que não é novidade, né? Só que aqui, no caso, era diferente. Tinham 200 pessoas, 300 pessoas, e estava demorando para começar a aula, e algumas pessoas ficaram ansiosas. Então, de repente, vi uma porta, e em seguida todos estavam dentro de outra sala ao lado, com mesas e cadeiras de 4, 5 lugares. Várias mesas assim. Tá? E 4, 5 cadeiras com pessoas em cada mesa. Estava muito cheio e todos estavam sentados. Mas havia uma mesa quase na metade do salão, onde estava o pastor Miguel Ângelo, já estava lá, e... Peraí, tá aqui. E outras pessoas que não viam os rostos. E o pastor Júlio estava conversando com o pastor Miguel Ângelo, trocando ideias sobre o que ia falar na aula.
Tava... Eu já tinha te falado disso aqui, não? Trocando, vi algumas pessoas irritadas porque estava demorando para começar a aula. Então, a mesa de 4 ou 5 mesas inteiras se levantaram, eram famílias com crianças. E subiram por uma escada que estava no canto esquerdo da sala, que dava para uma saída. Então, essas pessoas com crianças saíram e subiram por uma escada que estava no canto esquerdo da sala, que dava para uma saída da sala, mas que eles não tinham entrado por ali. Era uma saída no fundo. Eles entraram pelo salão e saíram pelo lado de lá. O pastor Júlio e o bispo, o pastor Miguel Ângelo olharam muito tristes, porque não queriam que essas pessoas fossem embora. Eu fiquei muito inquieta, disse a ela. Também triste. Esperei que alguém fosse atrás deles. De repente, me levantei e saí correndo atrás delas. Ela saiu atrás dessas pessoas com as crianças. Na minha mente, eu ia pedir para eles voltarem. Subi as escadas correndo. E quando cheguei lá em cima, saí por uma porta que dava por um parque de diversões. Existe algum shopping, algum lugar lá que tem alguma coisa de diversão? Isso que eu quero depois perguntar, mas tudo bem. Diz aqui, era um playground. No Via Parque. Era um playground com escorregadores e balanços coloridos e cheios de paredes de vidro. Blocos quadrados, transparentes que formavam paredes, e era como um labirinto. Eu fiquei presa, não conseguia mais sair dali. Ela estava indo tentando atrás daquelas pessoas. E nem conseguia voltar para onde eu estava. Mas a minha tristeza era de não ter alcançado as pessoas. Eu não estava preocupado comigo. Então vi uma senhora muito elegante, com um menininho, num canto, perto de onde eu estava. Apareceu uma senhora elegante e um garotinho, no meio das paredes, ali perto das paredes de vidro. E eu senti uma frustração e olhei para o menininho e ele estava com um olhar malvado. E me disse com raiva, imbecil. Chamou ela de imbecil. Acordei e fiquei na cama lembrando detalhes do sono. Pensei, vou levantar e anotar o sonho para não esquecer. Realmente é muito detalhado isso aqui. Levantei e quando coloquei os pés no chão, veio em minha mente a palavra /shopping. Pensei, vou ligar para o pastor Júlio e contar. Compartilho este sono e peço que Deus que seja feita a vontade de Deus. Sei que esse sonho veio de Deus e veio para dar direção ao pastor Júlio e confirmar algumas pessoas na missão. Com amor para sempre juntos, Daniela Gonçalves. Quando ela me leu esse sonho, eu disse, você conhece? Eu perguntei para ela, você conhece o Rio? Já viu alguma coisa e tal? Ela disse, não, eu sou de Maringá, Curitiba, isso, e tal. E, enfim, conhecer ou não conhecer o local também não é tanta coisa. Mas o interessante é que na hora que ela começou a falar, na minha mente, puxa, um lugar, num shopping, na mesma hora quando ela começou a me falar, eu me lembrei do /shopping, que era a época que eu estava lá, e eu me lembrei que ao lado tinha coisa de playground, talvez, eu não sei hoje como tá, eu tenho 16 anos que eu estou fora, estou aqui nos Estados Unidos, 17, tá bom. E tinha um local, eu me lembro que ao lado do /shopping, eu falei, você nunca viu, alguém nunca te falou nada? Eu falei, não. Tinha um prédio ao lado, não sei, ainda deve ter, que tinha uma academia, que era um lugar grande. Eu falei, puxa, o único lugar que poderia ser isso. Na hora ela me falando, eu falei, peraí, Bárbara,
na hora que ela me contava, me vinha aquilo. Por outro lado, poderia ser um local dentro do próprio Barra Shopping, ou outro shopping, não sei por que razão ela colocou isso. Ela acordou e escreveu, e pegou, me comunicou e depois escreveu isso tudo. Realmente eu tenho pedido a direção de Deus para saber o que nós vamos fazer lá em termos de aula, em termos de local, porque nós estamos indo sem condições nenhuma. Se isto acontecer profeticamente, vai ter que ser um grande milagre de Deus, porque para você conseguir um lugar na Barra da Tijuca, né, como ela diz aqui, com 200, 300 lugares, eu não sei como é que é lá enfim, eu vou guardar isso, eu estou orando a Deus para que Ele nos mostre e realmente a gente possa entender, porque parte nós vamos estar em Teresópolis, parte nós vamos estar lá. Já temos algumas pessoas do Rio 2, essa semana mesmo tivemos mais um casal aqui por 2, 3 semanas, que vão fazer parte da nossa aula, do nosso centro de vida, sei lá, o nome que vamos chamar, é tipo aula sobre o fim dos tempos. E Deus, eu já tenho pedido a algumas pessoas, já apareceu até um local lá, alguma coisa, nós estamos sondando. Então, um sonho como esse, que vem de uma pessoa que é de Deus, eu pedi, eu escrevi, aguardei aqui a data, né? E a gente tem que ver, acreditar. A Bíblia diz que nós não podemos cair. Você vai dizer assim, puxa, mas será, por que a pessoa sonha? Será que não... Nós temos que ser simples ao ponto de acreditar e ver e esperar a hora de Deus fazer as coisas. Interessante que você estava junto. O pastor Miguel está aqui, o pastor Miguel Júnior está aqui, está com um trabalho aqui na Save the Nations e tal. Mas isso é uma coisa que provavelmente deve acontecer num tempo de Deus que nós não sabemos. Entendeu? Então, foi uma coisa que quando ela me ligou, foi no próprio domingo de manhã, eu estava empacotando minhas coisas, como a gente tem feito, e eu confesso que fiquei assim o dia inteiro com isso. Eu disse, bem, vamos deixar o Senhor fazer, falar, complementar, porque no tempo certo, alguma coisa vai acontecer. Eu estou saindo daqui, já estamos praticamente na reta final, e muitas pessoas têm perguntado, para onde vocês vão? Onde vocês vão morar? Onde vão estar? Nós só sabemos que vamos. Não temos ainda os recursos, mas Deus está mostrando, porque na verdade para mim, se vem uma coisa como essa, é uma prova de que Deus está dando um sinal, alguma coisa. E se Ele está dando sinal, Ele vai dar as condições da gente poder fazer. Realmente, em termos de Barra da Tijuca, de Rio de Janeiro e de lugares, as pessoas estão indo muito para o final, porque ali é um lugar muito caro, talvez um dos lugares mais caros atualmente da Barra da Tijuca, ou da Zona Sul, embora lá seja a Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Mas eu guardei isso, eu quero que isso fique registrado. E se alguém tiver alguma palavra, alguém que esteja até nos ouvindo pela internet, e me mande um e-mail, eu estou orando para que o Senhor mostre realmente os detalhes a respeito destas coisas. Dá o seu e-mail. Oi? Fala o e-mail. Sim, tem que falar o meu e-mail. É Julio Lima Nogueira, obviamente tudo junto, @hotmail.com. juliolimannogueira@hotmail.com. E para mim, veja bem, como eu disse, para onde nós vamos? O que nós vamos ter? Não temos ainda absolutamente nada. O que nós temos é o que está aqui. E quando chegar lá, eu acho que outros sinais vão acontecer e Deus será glorificado. Então, o dia de hoje... Oi? Não entendi. O que ela falou? O Miguel contou o negócio da mão. Tá. Eu estou falando aqui, estou terminando aqui.
Já entendi, já entendi. Então, veja só. Vamos ficar nessa expectativa, porque nós andamos por fé. E uma palavra como essa é uma palavra de fé. É um sonho que uma pessoa teve, uma pessoa que não conhece. Então, eu vou, como eu disse, eu vou botar isso aqui em hold, vou aguardar, e assim que chegarmos ao Brasil, eu vou pesquisar. O pastor Miguel estava me falando que existe um shopping lá que tem playground, alguma coisa. Eu me lembro que na minha época o Barra Shopping tinha, não sei se tem mais, tinha na parte de baixo, se não me engano, na parte de cima. Tem enorme agora na minha parte. Mas dentro de um shopping. Então, veja, se isso acontecer, meu Deus, nós estaremos realmente num local onde muitas pessoas poderão ouvir a palavra sobre o fim dos tempos, porque é isso, o reino de Deus e os fins dos tempos, e como a gente se preparar para que isso aconteça. Amém? Amém. Então, Alguém respondeu aqui, é o Via Parque. o Via Pai foi a mesma coisa que você falou, né? Que também é um local Um tal muito... de ARR Contato. André. o André. Ah, O André. Ele mora no Rio 2. Ele mora no Rio 2. Estava aqui semana passada. Realmente, no Via Parque é aquele da Ayrton Senna, não é isso? É Via colado Parque? com Barra Colado Shopping. no A lago, Terra foi no Encantada. lago. A Terra Encantada, que era a Terra Encantada. Tá. Tá, Colado. entendi, já entendi. Aqui é que tem algum tempo atrás, na minha época não tinha quase Terra nada. Encantada e ali atrás o Barra Shopping. Todo mundo Não era vira nada. É quase proibitivo um local ali de preço, não é isso? É, porque ali tem uma casa de show muito famosa. Uma casa Dentro da parte. City Hall. City, como é que City é? alguma coisa. Citibank. City Hall. Pergunta pro André aí que ele sabe. É, Tem uma casa de show muito famosa ali. Ah, que era, essa era a Tele Hall, aí virou não sei o que, ela Hall, tudo é Hall. Isso, sabe? Cada hora um hall diferente. Bom, na verdade, Citibank Hall. Não pode ser lá? veja, eu não sei. Eu sei que alguém fica... A fé agora. Alguém... Balançou, né? Não. Alguém está muito zangado. 200. Algum demôniozinho que possuiu, né, como garoto malvado ali, né, que não está querendo que as coisas aconteçam. Mas eu recebo essa palavra no meu espírito e aguardo o tempo de Deus e as coisas certas. No dia que acontecer, então vamos guardar o dia de hoje. Eu já guardei, o e-mail já está aqui e com certeza o Senhor será glorificado por tudo isso. Amém. Vamos juntar como é que se diz? Que horas são? São 9h30. Vamos juntar a visão da... Meu Deus, aqui. Da Juliana, né? Eu lembrei agora que quando eu te contei, lembra que Sim. eu vi essas pessoas assim, meio que escura, mas essa pessoa, não sei por que eu te falei que era bem clara, com a pele quase rosada, e Sim. depois, lembra que você O falou Léo uma homem que não sabe. uma falsa... O que você falou na hora? Uma falsa... Tipo, a pessoa não era iluminada. Vamos dizer que Lúcifer, né, que era cheio de luz, não era mais, mas Era ele opaco. estava... Era opaco. Era meio cinza. Você me lembra? Era, né, Você não- ele se Você não achava... associou a imagem daquele que ficava passando na paixão de Cristo, assim? Isso que eu pensei. Ai, caramba, é Na hora que você verdade. falou, eu No pensei filme A Paixão de nesse Cristo. cara. Sempre aparece um cinzento. Um cinzento. Careca, não sabe se é homem ou mulher, Cinzento. fica passando assim. Eu Ai, pensei na olha. hora que ela Paixão de tava Cristo. falando aqui, mas aí eu falei, não vou falar não. Não, mas Na olha, hora- interessante Que a isso, minhoca sai interessante. assim do nariz. Muito interessante. Na hora eu Você lembrei. assistiu esse filme? Eu assisti, mas muito tempo. Não Me lembro, O cara. ser ficava passando assim com capuz. É. Eu lembrei dele e eu lembrei daquele filme também que tem outro, Miguel, assim, é o Código da Vinci, tem o mesmo cara. Também. Ah, não vi também. Os amigos do Miguel Illuminati, né? Os Illuminati. Os amigos de quem? Do Miguel, os Illuminati. Mano, parece nós que tinha no Brasil que acharam que era Illuminati. O cara falou que uma vez numa pregação eu fiz assim, ó. Falando, eu fiz Peraí, assim. tô tentando achar. Aí depois daí ele ficou achando que eu era Illuminati. É o código, né? É, que O eu problema era esse, Miguel. Nos aneuzão que ninguém achava que era Illuminati. Isso. É, os Illuminati fazem assim, ó. Todos os ex-presidentes que eram Illuminati têm um sinal assim. Ah, é assim. Do chifre. Gente, deixa os Illuminati pra lá.
Deixa eu procurar uma coisa aqui. Peraí. Bom, shopping que tem esse negócio é o Via Parque. E lá no Via Parque... Acho que é o Shopping Mas Center Rio o Barra Claro. Shopping tem um museu... Ele é continuação. Que é o New York City Center. Ali tem um... Lá no Shopping Claro tem um Ali também tem uma parquinho. academia O grande. Mário falou que é o shopping em Buenos Se Aires. ela acordou, botou o pé no chão e veio barra shopping. Tem Barra Shopping. Pois é, mas Barra Shopping tem uma escadinha, tem. É um complexo, exatamente. Café aí, ó. Hein? Não, Com café com leite. Bom, vamos deixar o Chris Angel de lado, Barra Shopping, né, aguardando, na expectativa de fé. Quem? O que é, Flávio? Vamos comer, né? Ah, não sei. Como é que é o mundo? Ok, gente. Isso aqui é o barquinho do Vietnã, né? É o poder. Ai, peraí, cara, tem poder. Deixa eu falar uma coisa, Bruno, uma coisa, não sei as pessoas. Na semana passada, a irmã Elizabeth viu tudo picado. O que aconteceu? Eu queria... A internet caiu e voltava. A internet aqui caiu e voltava várias vezes, então ligava e desligava. Eu acho que hoje Toda está vez que funcionando. caía, Aqui não. gravava e começava Merda. de novo. Tá Não, gravado. Aconteceu isso porque... Agora, o mais fácil... Acontece o seguinte, Tava no chovendo. Facebook ficou gravado o último trechinho da aula. Quem ouviu pelo Facebook só pegou o último trechinho da aula, que foi o caso dela. Então 15 teria minutos. que entrar no Ustream, tem acho que 8 vídeos, tem que ver todos eles, entendeu? Tem que entrar no stream da aula passada, somente da aula passada, e ver os 8 vídeos que estão seguidos. O primeiro vídeo vai ter 1h e pouco, aí 1 hora vai e pouco. ficar picado. Depois ficou picadinho no final. A minha esposa Tinha um temporal tremendo aqui e baixou a internet, caiu, foi e voltou. A minha Tá. esposa pediu pra você mandar um abraço pra ela. Tô sentindo a falta dela aqui, porque ela é muito participante com a Bíblia da Mulher. Um grande abraço, Liliane. Só tem uma hoje. Com certeza. Bom, temos ainda meia hora finais para a gente falar sobre o arrebatamento do filho varão. Tá? Temos ainda 25 minutos, né? E nós estamos falando Apocalipse capítulo 12, naquela imagem que João teve da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, tal, já falei tudo isso. E a uma certa altura, veja só, nasceu-lhe um filho varão, diz lá, se não me engano, versículo 5, não é isso? Versículo 5. Nasceu-lhe, ou seja, ela deu à luz um filho varão que há de reger, ou seja, apacentar todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Já expliquei isso aqui, já tenho falado, que o filho varão são todos os cristãos o quê? Maduros, vencedores, os que amadureceram primeiro na igreja de Jesus Cristo. E esse arrebatamento vai acontecer por ocasião de quê? Isso é importante saber. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas um pouco antes da grande tribulação, que vão acontecer esses sinais e prodígios da mentira, e sinais e prodígios de Deus também, exatamente para confundir, os cristãos que amadurecerem primeiro serão poupados da grande tribulação. Eu vou ler aqui um versículo de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, tá? Apocalipse 3, 10 e 11 fala sobre a única igreja das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, amor entre os irmãos, significa a palavra Filadélfia. Foi a única igreja que foi louvada pelo Senhor, que não houve nenhuma coisa que ele tivesse contra.
Porque as outras igrejas tinham coisas a favor e o Espírito Santo falou, olha, vocês têm que vencer isso, vocês têm que abrir mão da doutrina dos nicolaítas, vocês têm que voltar ao primeiro amor. A igreja de Filadélfia, né, que é o amor entre os irmãos, ele faz uma promessa claríssima de que quem vive esse tipo de amor entre os irmãos na igreja, essa pessoa vai para o reino. E ele, quando diz vai para o reino, ele diz que... Porque ir para o reino todo mundo vai um dia. Pro reino? Reinar com Jesus eternamente. Não vou revelar. Não no reino milenar, reinar com Cristo. Porque o reino de Deus começa na igreja, veja só, Vai na eternidade. e vai pela eternidade. Só que em termos de tempo e espaço, a gente sabe que 1000 anos, só os vencedores. O reino de Deus já começou hoje na era da igreja, desde que do Pentecostes. Quando é a era da igreja? Quando começou a era da igreja? Uma boa pergunta. Pentecostes. Começou no Pentecostes. Começou aqui. Puxei do fundo do baú essa. Não, meu Deus. Mas você falou que esses 1000 anos não são literais, né? Porque 1000 anos é como um dia. Ninguém sabe. Não, Ninguém ninguém Pode ser um dia, pode ser 1000 anos. Ah, tá, porque na Bíblia fala isso. Pedro diz, porque para o Senhor, exatamente. Mas que sejam 1000 anos. Que seja um dia, mas possivelmente será mais do que um dia, em termos de 24 horas. Mas não é isso que eu digo. Agora, a era da igreja, ela começa quando e termina quando? É da igreja? A era da igreja. Começou no... Desculpa. Saúde. Ih, já Já falei isso, hein? Pentecostes. Ela nasceu no dia de Pentecostes. Já tem 2000 anos. Ela termina. Quando terminar a era da igreja, vai começar uma outra era. Qual é? Primeiro, quando que ela vai terminar? Qual é o fim? Não, da vida de Cristo. Não, no 3 anos e meio, lá no... Quando que a igreja... Começar aos 3 anos e meio, você falou. Com 7 anos, antes começou no Não. anos. Antes da tribulação. Ai, o que a gente falou? Ou seja, aqui vem a tribulação. Peraí. Os primeiros 3 anos e meio é tribulação. GT. Os últimos 3 anos e meio é Grande tribulação. Isso. Tá? Então, a era da igreja vai terminar um pouquinho antes. Aqui é o fim. Certo. Acabou a era da igreja. Um pouquinho antes de começar a grande tribulação. São os últimos 7 anos da história da igreja. Certo. Da história da nossa era. Sendo que nos últimos 3 anos e meio vai ser a grande tribulação. Certo. Tá? Agora, acabou a era da igreja. Quem foi para o paraíso foi. Quem foi arrebatado para o céu, para o trono de Deus, foi. Certo. Vai sobrar. Ainda vão ter 3 anos e meio que não vai ter tribulação, grande tribulação, vai ter esses 3 anos e meio de transição. São 3 anos e meio que Jesus disse. Cavaleiro, cavalo branco. Peraí, não. Que Jesus diz assim: quando ouvires dizer que há paz, Parente, pai. é aparente, haverá repentina destruição. Isso vai acontecer dos primeiros 3 anos e meio, e a repentina destruição é o surgimento do anticristo, que vai, exatamente, que vão bagunçar com todo o sistema do mundo. Agora eu digo o seguinte, só para localizar. Então, a era da igreja, como hoje a gente vive, ela termina aqui. Quando começa a grande tribulação, começa uma outra era. Evangelho do... Veja só, Paulo diz, lá em Efésios, quando se cumprir a plenitude, olha só, a plenitude dos gentios. Era dos judeus. É só falar isso exatamente. Não dá pra de crédito, pô. Eu dou crédito, mas por isso que eu digo, exatamente. Ou seja, o povo, esses últimos 7 anos, o relógio de Deus vai funcionar, porque hoje está parado, não está? Quando os judeus, há 2000 anos atrás, crucificaram Cristo, rejeitaram Para os Cristo. judeus, para a gente está contando. Peraí, exatamente o que eu quero dizer.
Paulo fala isso. Ele veio para os judeus, olha só, ele veio para os judeus rejeitaram, não quiseram. Deus parou esse relógio. E não quiseram, pelo contrário, crucificaram. Quando crucificaram o Filho de Deus, naquela hora, 2000 anos atrás, Deus falou, vou buscar um outro povo que realmente... Jesus contou uma parábola falando exatamente sobre isso. Ou seja, nós estamos vivendo na era da igreja. Fomos enxertados... Não tem 2000 anos ainda, né? Já passou. O problema é o seguinte... Não, Jesus foi crucificado com 33 anos. Pois é, a diferença é tão pequena, não, mas existe uma diferença do calendário, questão de mais alguns anos, para mais ou para menos. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos no fim dos tempos. Não sabem se os 2000 anos foram contados a partir do nascimento de Jesus ou da sua crucificação, que tem 33 anos. Mas Deus fez isso de propósito, senão você já ia saber. Mas quem é esperto... 21 de março, de dezembro. Mas quem é esperto já sabe que do ano 2000 mais 33 anos, um pouco menos ou mais, as coisas já estão para acontecer. Fora que você ainda pega... Sinistro isso aí. Exatamente. Porque a história, ela sempre foi cheia. Os primeiros 2000 anos de Abraão, foram 2000 anos certos. 2000 anos. Depois, quando Deus fez aliança com Abraão até Cristo, foram mais 2000 anos. 4000. Mas é isso. Depois de Cristo... Não vai pegar o passaporte americano, Miguel. Entre o... Não vai passar 2030. Sim, para o povo judeu. Exatamente. Teve os 400 anos. Depois teve de Cristo até nós, que conta. Eu não estou contando o tempo de escuridão. De Cristo até hoje, já tem 2000 anos. 2, 4, 6. Ou quase. Ou quase 2. Eu entendi a sua reação. Ok? Então vai começar, quando os judeus rejeitaram Jesus, ele falou assim, vou buscar um outro povo e seja digno. Ou seja, esse povo é a igreja, é a era da igreja. Somos nós. Só que Paulo em Efésios que vai se completar a plenitude do gentio. Quando todos os gentios, que somos nós, a era da igreja, forem eleitos, salvos e escolhidos, sabe o que vai acontecer? Deus tem que completar a última semana. Lembra quando nós estudamos? São 70 semanas de Daniel, 70. Desde a restauração, olha só, eu estou usando a minha cabeça aqui. 69 semanas que Daniel sonhou, e cada semana é de 7 anos. Se você pegar desde a restauração dos muros de Jerusalém até a crucificação de Cristo, passaram-se 490, 69... 490, não. Não, menos. Menos a última semana. 483. 483, eu sabia que terminava em 3. Tá? Parou ali o mover de Deus com Israel. Quando acabar a era da igreja, falta uma semana de 7 anos para Deus completar a história com Israel. Porque o que Deus prometeu para Israel, ele não veio primeiro para Israel, veio para Israel. Fez o que tinha que fazer durante 4.000 anos. São 7 anos ali do final. São exatamente os 7 anos do final. Forte, hein? Mas a Bíblia é assim. Eu estou lembrando a aula que eu dei. Você já deu, Eu já dei. Então, esses 7 anos finais vai ser o mover de Deus aonde a grande maioria dos judeus vão se converter, porque vão acontecer coisas tremendas. Existe uma bênção especial para o judeu que se converte antes? Você acha? Se tem uma bênção especial para o judeu hoje, o judeu messiânico, O judeu messiânico, por exemplo. a bênção é que ele já tem as promessas de Abraão, as promessas de Deus e as promessas de Jesus. Não, a benção é ele viver a era da igreja. Viver Deus não vive. uma outra especial, extra, Sabe quem não é vejo.
vamos dizer, é a menina dos olhos de Deus, entendeu? Deus veio para esse povo. Veio primeiro para eles. Eles têm um negócio especial com Deus, entendeu? Tem. Não, mas a gente Mas também olha, tem Cristo. eu tô falando, ó, é bom guardar isso, porque eu vou usar um texto aqui. Mas não é igual de Deus. Quer dizer que a Francine... Não, eu não sou especial. Mas olha só, eu vou usar um texto aqui, porque eu vou falar do arrebatamento. Entendeu? Eu vou usar um texto aqui muito difícil. Ouve aqui, ó. Não, o Bruno é o primeiro, é o último, então é... Gente, Vai. sacou dos 7 anos finais aqui? Saquei. Quando acontecer isso... Não, você Tá. não quer estar aqui. Não, eu não quero, com certeza. Agora, espera, vamos... Você não quer ver os judeus se moverem em massa? Pô, Não, eu já estou com isso aí. Deixa com Moisés e Elias. Agora deixa eu falar. As duas testemunhas. Eu falei Apocalipse capítulo 2, desculpa, capítulo 3, 10 e 11. Sobre a igreja de Filadélfia. Vou voltar agora, eu tenho que completar o que eu falei. Olha o que ele diz à igreja de Filadélfia. É uma igreja que ama os irmãos de fato e de verdade. Um cuida do outro. Cadê essa igreja? Você quer saber hoje? Bom, eu vou te dizer como era. Olha a promessa. Não houve olha, tenho contra ti, igreja de Filadélfia, que vocês não tem nada contra. Abandonados de amor, vocês não estão usando política na igreja. Não! Ele fala assim, vou dar uma promessa claríssima. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar, ou seja, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que não fiques fora do reino milenar. certo. Tua coroa é reinado. É reinado, mas agora a minha pergunta é outra, é a parte primeira do versículo. A igreja de Filadélfia é o filho varão. É o filho varão, mas veja só, Mas tem outra ele igreja diz aqui, também. eu te guardarei da hora da provação que o mundo inteiro vai... 7 years. Exatamente isso, essa é uma promessa clara. Quem crescer e amadurecer vai ser guardado da grande tribulação. O que vai acontecer nos 7 anos? Isso é da Filadélfia, né? Igreja de Filadélfia, é amor aos irmãos. Você não vai querer pensar. Elogio e fidelidade. Exatamente, Promessa. exatamente. Uma Essa. porta aberta. Livramento da disposição. Lugar permanente do Ela anota a minha aula toda na Bíblia dela, né? Não, é da mulher. Um novo Não. nome vai dar também. Tem. Eu O tenho que uma que- pergunta quando você acabar. Esse filho varão, então, É assim. são os vencedores que ainda estão sendo gerados. Se você participa de uma igreja local, Certo. onde você ama os irmãos e ajuda os irmãos a crescer e amadurecer, você vai fugir da grande tribulação, você vai ser arrebatado vivo ao trono de Deus. Isso se for na nossa geração. Se for na nossa geração, como eu digo, pode ser a sua geração, se for a questão de ano, nos próximos, no máximo, 33 anos. Ou pode ser menos. Ok? Ainda bem que a gente tá se cuidando aqui, né? Partindo do princípio. Vamos garantindo. Tá? Agora veja só. Deixa eu falar uma outra coisa. Na prática, o que um cristão, um filadelfense, tem que fazer? Por exemplo, o que essa igreja de Filadélfia fazia para que eles fugissem da hora da aprovação? Amar os irmãos, né? Mas amar os irmãos fazendo o quê? Hoje em dia. Ajudando os Servindo. fracos, ajudando quem tem necessidade. Os espíritas também faziam isso. Ah, tá. Conheço. Eu coloquei aqui uma sequência. Se você quer ser um vencedor, Andar em filho unidade, varão, filadelfense, vamos dizer assim. suportar. E a gente, porque a palavra, peraí, a palavra genérica é crescer e amadurecer. E isso é verdade. Mas crescer e amadurecer na vida de Deus
tem um processo. Para você crescer e amadurecer, a primeira coisa que tem que acontecer, guarda essa sequência. Toda vez que eu falar agora, crescer e amadurecer, eu vou te dar 30 segundos para você assimilar como você cresce e amadurece. Muito importante isso. Tá? Como você cresce. Primeira coisa, tá aqui. O povo tá chegando, hein? Na internet. Você tem que negar a si mesmo, o seu ego. Ah, pastor. Ninguém cresce e amadurece. Calma aí, dá os 30 segundos. Por isso que eu Não, peraí. Eu tenho É, duas meu ego, perguntas, todo mas... mal. Negar a sua alma, o seu ego, a sua vontade própria. É por isso que eu parei de malhar, tô engordando. Peraí, Me mostrem na câmera. negue o seu ego. Se você não negar a si mesmo, Carrega a terra. porque hoje nós vivemos num sistema, numa cultura onde exalta o nosso ego. Não ou não é verdade? E as hereses? É ou não é? Jesus disse, você quer viver no meu reino? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que ele quis dizer. Estou dando o versículo. Ok? Quando você nega a sua alma, a próxima coisa que você tem que fazer é comer da palavra de Deus e da palavra viva. E isso ninguém pode dizer pra você. Ninguém. Oi. Quando a gente vê essa frase, negar o seu ego, a gente acha assim, bom, então eu vou negar o meu ego agora. Só que, na verdade, é o seguinte, Deus nos coloca em situações de que nós vamos ter que... Isso se você não negar por você mesmo. Você é forçado. Mas eu acho que sempre vai ser assim. Seria- Não necessariamente. Tudo Não bem, necessariamente. Nós podemos até ter, mas negar ego é quando você está... Abrir mão da sua vontade. Você tem uma situação, Lógico. entendeu? Às vezes, eu concordo. Deus te força para isso. Quem arma essa, entre aspas, já que Deus fala, tá bom, meu filho, você quer? É isso mesmo? Quero. Você quer? Então, peraí, só um instantinho. Deus, então, coloca a gente... Ele arma situações. E Se geralmente- você não fizer isso por você mesmo. Seria quebrantamento? Quebrantamento da sua alma. Lógico. Se você quer o reino, quer, então Deus diz, vou te colocar numa... É isso que ela está falando. Vou te colocar numa situação para te quebrar. Ela falar? Professor Alô, Pode. já falou. Deixa eu falar? Fala. Não, é exatamente isso. Só que quando a gente pede a Deus isso, a gente não pode escolher a maneira como Deus vai fazer. Não adianta, ele Deus vai fazer da maneira que ele sabe, que ele Independente quer. de nós declararmos, nós somos vencedores sim, mas Deus vai fazer a gente passar. Vencedor é quem nega o seu ego. E outra coisa, bom a gente saber disso, porque quando a gente entrar, não vai ser tão pesado essa negação. Pois é. Porque vamos estar sabendo que é Deus que está fazendo. Com certeza. Então, o entendimento disso é importante para que quando a gente passar, a gente vai entender que é pro passar bem. leve. É pro bem. Exatamente. Passar leve, a gente vai... São as coisas boas, né? Que a gente tem que fazer, mas que a gente não faz, mas a gente sabe que aquilo ali é Deus que mandou fazer. Tá, mas olha só. Você fazer as coisas boas pela sua alma, o ego é a sua alma natural. Você tem coisas na sua alma. Mas tem que pisar. Mas veja só, as coisas boas da sua alma não conta. Você tem que fazer as coisas pelo Espírito de Deus. Não conta. As coisas ruins a gente diz, não, o que é bom da minha parte da alma, que é boa, positiva, eu vou fazer, eu vou ajudar. E as ruins eu separo. Ei, não é isso. Negar a cruz. Jesus abriu mão de tudo que era bom e ruim. Segundo, você tem que comer da palavra viva. A palavra escrita. Negar a cruz, não. Carregar a cruz. Carregar a cruz, Negar, sim. exatamente. Mas olha só, a maioria das pessoas vão na igreja, a maioria dos cristãos vão na igreja, não para comer da palavra viva, mas eles vão para resolver problemas do seu ego. Por isso que Deus não responde muito. Olha que conflito, parece que Deus não responde a oração, porque se vai dar mais coisas para exaltar o ego dela,
Ela nunca quer, ela não vai. As pessoas não vão na igreja para orar e para estudar a palavra. Tanto que os maiores ministérios são os que sempre oferecem guloseimas. Fala em sinais e prodígios, todo mundo vai. Vai estudar lá a Bíblia, os detalhes, juntar texto com texto. Ah, não tenho tempo. Para estudar para quê? Eu não entendo. Coma da palavra de Deus e da palavra viva. A palavra profética viva que Deus está falando. Porque é isso que estimula. Era isso que a igreja de Éfeso tinha abandonado. Era a palavra profética. O primeiro amor, porque o amor, eu mostrei isso pelo contexto. Quando volta ao teu primeiro amor, era o quê? Eles tinham caído no literalismo só da letra. Quando Deus falava uma palavra profética, eles amavam a Jesus. Disse, uau, Jesus falou uma palavra profética direta para mim. Aquilo trazia ele um amor novamente ao Senhor. Tem muita gente que conhece a palavra só da letra e isso não aumenta o amor dela do Senhor. Mas quando o Senhor fala uma palavra profética, ela disse, uau, Deus me ama, como ele fez isso. Então, era o que faltava à igreja de Éfeso. Terceira coisa, isso aqui é fundamental, andar em arrependimento. E olha, arrependimento é mudar de direção. O que é? Alguém? 7 anos, né? Tá, deixa. Andar em arrependimento. Por quê? Porque quantas coisas o nosso ego faz. Eu não estou falando aqui sobre pecados grosseiros, não. Isso aí eu acho que quem vive na luz de Deus já deixou isso para trás. Mas andar diariamente, puxa, eu devia ter ido no estudo, eu não vou hoje porque está longe, está chovendo, isso tudo. Você toma outra decisão, Seria o andar em temor. que leva ao temor de Deus. Lógico. Por quê? Muitas pessoas vão receber no tribunal de Cristo uma coisa de, olha, você quase acertou. Por coisas pequenas. Andar em arrependimento, sabe por quê? Porque senão você não vai andar no Espírito. Rapidinho, o Rodolfo colocou assim, concordo plenamente, tenho vivido constantemente situações desse tipo, das mais simples até as mais complexas. Isso, das mais simples, principalmente as mais simples. E em todas percebo que preciso ser quebrado. No início foi muito difícil. Mas ninguém disse que é fácil. Obrigado, Rodolfo. Acertou assim no alvo, na mosca. Então, veja, você negou a si mesmo, você vai buscar a palavra. Buscou a palavra, qualquer coisa que não agrada a Deus, mesmo na sua alma, você vai andar em arrependimento. Andou em arrependimento, você vai andar no Espírito. Andou no Espírito, você vai ajudar os irmãos. Você vai. Ajudou os irmãos, você vai amar, você vai compreender os irmãos e tal. O que vai acontecer? Você será arrebatado. Com certeza. Deixa eu falar uma última coisa aqui. Oi. O que é? Fala, mano. Flávia, desculpa. Tem a ver com o assunto aqui ou ainda está lá no... Tá, fala, pode falar. A pergunta é... Fala alto para ouvir. Tem a ver, é sobre as igrejas do Apocalipse. Faz a pergunta. Faz a pergunta. Eu quero saber, vou tentar conectar. São 7 igrejas. Tá? Eu quero saber por que somente 2 igrejas que Deus tem essa coisa. Somente 2, é verdade. Eu quero saber, porque se são 7, eu não sei, fiquei pensando... Teve uma outra, de Esmirna. Mais uma vez é a minoria do muitos, mas poucos. Muitos correm um leva. Pode ser cada igreja, pode ser quase que um ano da tribulação, mas essa era uma pergunta, a outra eu anotei aqui, daqui a pouco eu faço. Tá. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu terminei. Lembrei. Lembrou? Fala. Sorry. Por favor, aqui na igreja da Filadélfia que você está falando... Na igreja de Filadélfia que eu estou falando. Eu quero saber, conheço as tuas obras, eis que tem um posto diante de uma porta aberta, agora ninguém pode dizer que porta é essa. Eu quero saber o que é isso aqui. É do escape da grande tribulação, seria? Porque está falando assim,
Guardaste minha palavra, não negaste meu nome. Eu queria saber que porta é essa que está falando. Com esse, ó. Eu tenho que me lembrar o contexto. Tem um contexto. Pois é. A qual ninguém pode fechar. Achei isso esquisito. Eu não estou entendendo. Tá. Eu acredito que, assim como o 7 é o número da perfeição, é como se Deus estivesse falando, mesmo eu tendo criado a minha igreja como perfeita, só 2, ou seja, a minoria é que vai entrar, não são todos, a minoria. Só. Pois é. Gente, deixa eu... Depois... aliás, eu comecei a estudar as igrejas. Exatamente, uma coisa puxa a outra. Eu estava lembrando aqui. Vocês lembram? Eu vou jogar... Essa aqui era a parte mais difícil da aula. Eu quero que vocês fiquem em mente com aquilo que eu falei aqui sobre o relógio de Deus para os judeus e para os gentios, para a igreja. Tá? Eu quero dizer o seguinte... Eu disse para vocês que o filho varão compreende os que amadureceram por volta da ocasião de Jesus, eles vão direto para o trono. Depois eu falei na última aula que aí alguém perguntou, e os que amadureceram, que já morreram, que estão hoje no paraíso? Estão lembrados? Uhum. Pois é, morreu, há 100 anos atrás, gente de Deus que amadureceu, Jesus não voltou, eles foram arrebatados. Vão para onde? Pro trono. E a bola? Hein? Exatamente. A bolinha, muito Vão, exatamente. Como várias pessoas. Eles vão ser arrebatados também. Agora, eu vou abrir aqui, porque na próxima aula, nós vamos... Eu vou falar que o filho varão também compreende um outro povo. Um outro grupo de pessoas. Sim, os que amadureceram e morreram. Cristãos, já foi, esse é o primeiro. Ah, tá. Não, esse é o segundo. Primeiro, os que amadureceram por ocasião da vida. Segundo, os que amadureceram e que já morreram. É o segundo. Mártires. Tá. Judeus. Tá. E o terceiro são os mártires. Judeus. Que judeus? Ah, Os mártires. Hein? Mártires. Peraí, não. Todos os judeus, então? Não. Então, são o terceiro grupo, Convertidos. são os judeus... Ah, os que se converteram a Cristo. Não, os que converteram aqui. E os judeus do Velho Testamento? Não vai ninguém? Algum judeu do Velho Testamento se converteu a Cristo? Da Antiga Aliança? Então, qual é o grupo? Você está vendo? Tem. Eu vou ler rapidamente Hebreus 11. Ou seja, no Velho Testamento, embora não tivesse salvação em termos como tem hoje... Ué, semente de Abraão. Sim, mas nem todo mundo filho de Abraão será salvo. Imagina ser arrebatado. Ir para o reino. Então, no Velho Testamento, esse que eu vou ler rápido, 10 minutos. No Velho Testamento, tem judeus tipo Abraão, Davi, José. Você acha que esses caras vão ficar onde? Eles não vão ter chance de ir pro reino? Claro. Claro, mas então por isso que eu digo. Por quê? Mas há uma razão. E o livro de Hebreus diz que há uma razão. Por quê? Senão, vai cair num problema. Bom, nós, a igreja, fomos arrebatados, vamos para o reino e tal, os judeus vão ficar. Não. Então, qual é a razão? Tem uma razão. Eles não negaram a... Não, eles vão ser... Deixa eu mostrar o texto. E mostrar que na economia de Deus, tanto estes judeus da Antiga Aliança, que são vencedores, como nós da Igreja do Novo Testamento, que somos vencedores, nós precisamos deles e eles precisam da gente para a gente poder reinar. Pegou? Não pegou, não tem problema. Porque no milênio, veja só... Faz sentido. Não, faz sentido, mas você tem que entender uma coisa. No milênio... Explica, então. Peraí, no milênio... Jesus vai reinar desde Jerusalém. O povo judeu vai ser um povo muito forte na era do milênio. E eles vão ter que reinar com Cristo. Mas nós, a igreja, também.
Só que eles têm coisas que nós não temos, e nós temos experiências e situações que eles o quê? Não têm. Certo? Hebreus. O louvor, o cântico, a coisa dele é só da boca, não é isso? É Deus, é isso que eu vou usar. Nós temos o Espírito Santo. Eles não tiveram. Mas eles têm coisas que a gente não tem. Por isso que no milênio vai ser uma combination Ó, caramba. de uma coisa com a outra. Para que a igreja não se ensoberbeça e não caia no mesmo exemplo. Então agora, deixa eu ler. Hebreus 11, 32 a 34 e 38 a 40. O escritor diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de... Ou seja, ele já gastou falando sobre vários homens de fé maravilhosos que fizeram coisas tremendas. No finalzinho, para não perder tempo, ele disse, olha, poderia me referir também a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas. Não foram todos, mas estes homens praticaram, foram justos, considerados o quê? Sem culpa diante de Deus. Então eles, no Velho Testamento, teve uma minoria, como estes, Baraque. Até Sansão, né? Até Sansão. Aos olhos de Deus, eles obtiveram promessas, foram considerados justos e antes dos 7 anos finais, é isso que eu quero que você tenha em mente. Para não dizer, eu sou filho varão, eu já cresci, amadureci, o resto está fora. Deus incluiu os que morreram, amadureceram e também parte do povo judeu. Agora você vai entender um outro texto que diz aqui que faz sentido. Você quer ver? Eu vou chegar lá já já. Diz aqui, fecharam a boca de leões. Está se referindo a quem? Daniel. Pô, você acha que Daniel vai ficar fora do reino? Não. Vai reinar junto. Extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Hein? Sadraque, Mesaque. Ou seja, ele faz referência porque o povo já sabia sobre quem era. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza fizeram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram fuga em exércitos e tal. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu gosto dessa frase. Estou preparando a mensagem. Homens dos quais o mundo não é digno. Se você quer ser arrebatado vivo, seja um desses homens. Agora, olha só. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Está se referindo a todos esses 40 versículos. Agora tem aqui uma proposição. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Ei, mas a fé só não veio depois de Jesus? Está se referindo a todos eles. Tiveram bom testemunho pela sua fé. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para essa frase que é difícil de entender. Você não terminou o versículo. 39 você não terminou. Você falou, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você já falou... Já li isso. Leu? Não tiveram, Não, contudo... você falou da fé, você falou, por haver Deus provido. Você não terminou de ler. Por sua fé não obtiveram, vírgula, contudo, a concretização da promessa. É o final do versículo. Final do versículo que eu não anotei? 39. Não, você não anotou. Você foi dar... Por sua fé, aí você já pulou. Por haver Deus provido. Já foi lendo 40. Nossa, Não. na hora de escrever O 39 é hora. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Peraí, não tiveram. Não Tá, entendi. É porque eu pulei essa frase. Não, mas
eles não tiveram o quê? A concretização da promessa, não é verdade? Porque eles morreram antes. Isso. Ok. Vão ter, né? Por isso aí diz aqui, por Deus, Isso. Por por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ó, aí Deus está dizendo o seguinte, eles não conseguiram, morreram sem tiverem conquistar a promessa. Porque Deus tinha uma coisa superior a nosso respeito, a nosso quem? A igreja. Agora, olha só, para que eles, quem? Esses homens. Aqueles do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. mistério. Mistério, olha aqui. Ou seja, a nossa perfeição e maturidade vai ser só completa no reino, porque nós precisamos deles. E eles vão ser aperfeiçoados por causa de nós. Nós quem? Na igreja. Não, Gentios. os vencedores, o filho varão. Você está entendendo? Continuando. Ou seja, todos eles do Velho Testamento foram aprovados por Deus, por causa da fé que eles tinham. Gideão, Baraque, Talma, né, Abel, entendeu? Mas eles não receberam o que Deus havia prometido, porque Deus tinha preparado o quê? Um plano melhor para nós do Novo Testamento. Ou seja, isto é, olha só, estou lendo aqui no versículo final, que eles do Velho Testamento e nós do Novo Testamento, juntos, nos tornássemos perfeitos, ou seja, maduros. Nós precisamos uns dos outros para nos completarmos. Por exemplo, vou falar uma coisa hoje. O que o povo do Velho Testamento teve que nós hoje precisamos? O povo que eu digo não, os vencedores do Velho Testamento. A fidelidade deles a Deus e o encorajamento deles para nós hoje, com relação a vivermos e a enfrentarmos as lutas nossas hoje, eles enfrentaram sem Espírito Santo, sem Jesus, não é verdade? Situações. Quando você lê, então, leia o Velho Testamento, leia a história dele. Quando Daniel disse, eu vou morrer, se Deus quiser me livrar, livra, se não quiser, não me livra. Eu preciso aprender isso com Daniel. Essa fidelidade até a morte. Porque hoje, se Deus falar assim, ó, fulano, você vai dizer, não, o seu ego sempre vai dar uma volta. Dá um jeitinho. Você dá um jeitinho. Então, eu tenho que mirar a história daqueles homens, a fidelidade de Deus hoje, que isso tem a ver com o reino. Todos os vencedores do Velho, do Novo Testamento, vão participar das bodas do Cordeiro juntos. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não botei aqui. Eu acho que eu vou falar isso mais adiante. Você lembra de um texto de Hebreus, disse que há uma igreja dos primogênitos no céu. Já leu em Apocalipse isso? Primogênitos Arrolados no céu, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Eu estou adiantando porque eu joguei isso. E esses primogênitos arrolados... Eu vou deixar isso mais adiante primeiro porque a hora já até acabou. Uma última coisa, só para terminar. O arrebatamento do filho varão, só para fechar, vai ser um pouco antes da grande tribulação e vai levar eles até onde? O trono de Deus, ao terceiro céu, aonde existirá uma igreja nos céus dos primogênitos já funcionando. Maluquice dizer isso, mas é isso que Hebreus diz. Foram arrebatados? Os que foram arrebatados, tá lá. Não, essa igreja dos que foram arrebatados? Exatamente, dos que foram arrebatados, Enoque. todos os vencedores que foram para o trono, Vida. exatamente, cresceram em vida. Agora,
o arrebatamento da maioria dos cristãos, os que não cresceram e amadureceram, que vai ocorrer no final da grande tribulação, tá lembrado? Vai levar eles até onde? No final da grande tribulação, os que ficaram no deserto, Tribunal de Cristo. Nos céus. vão ser... Hein? Nos céus, nos ares. Não vão no Nas céu. nuvens. Nas nuvens. Serão arrebatados nos ares. Os primeiros serão arrebatados no trono de Deus. São dois tipos de arrebatamento. Tá, um pro trono e para as nuvens. Um para o trono e para as nuvens. Por quê? O da nuvem O vai trono ser já é a galera julgamento. madura, né? O das nuvens, exatamente, são os cristãos o quê? Que foram abandonados como uma mulher no deserto, que passaram 7 anos de tribulação, que amadureceram. Ou não. Não, amadureceram. Então, descer. Eles amadureceram e vão para as nuvens, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu vão descer nas nuvens Para julgar. para o tribunal de Cristo, e todos os vencedores que morreram e amadureceram, e os cristãos, vai todo mundo para os ares. Tá, e os cristãos que Todos. não endureceram? Estão aonde? Todos vão para os ares. Por quê? Vai ter o julgamento. Exatamente, vai ter o tribunal Uns de vão pra Cristo. Gênesis, Então vai ter o arrebatamento. Calma, você já adiantou. Da tribulação e do final do Exatamente, A é isso que eu igreja quero do trono dizer. vai descer? Vai. Hein? A igreja do trono vai descer? É isso que eu acabei de dizer aqui, ó. Vai todo mundo do paraíso vai subir para os ares. Os que subiram para o céu vão descer para os ares. Todos. Então, os que estão no primeiro No arrebatamento... segundo não passaram céu- pelo julgamento, então. Peraí, não ouvi. Os que foram no primeiro arrebatamento ao terceiro céu não passarão por julgamento. Não, mas eles vão para o tribunal, exatamente. Mas não passarão por julgamento. Pois é, você já está adiantando. No tribunal de Cristo, Não passaram porque são imaculados, são encontrados sem Calma. nada. Vai, estou adiantando. Vamos lá. Não, é aí eles vão para o tribunal de Cristo nas nuvens. Vem todo mundo com Jesus. Haverá o tribunal de Cristo. E desse tribunal, essa que é a sequência, porque tem textos que falam, foram arrebatados nos ares entre nuvens. E outro diz, foram arrebatados ao trono de Deus. Aí as pessoas dizem, peraí, mas foram nas nuvens, foram nos tronos. Então por isso você tem que saber, os que amadureceram vão para o trono. E depois eles vão na segunda vinda, Apocalipse diz, Jesus virá com o filho varão, os vencedores, no final para nos ares, e os outros vão se encontrar. Eu vou dar o texto. Porquanto o arrebatamento da maioria, que vai ser entre as nuvens. Eu vou dar só o texto para confirmar o que eu falei. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto, Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem? Todos. Ressuscitarão, ele está vindo de cima, os outros de baixo. Seremos arrebatados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, na ocasião de Jesus, vai ter vivo. Vai ter morto e nos 3 planos. Os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, aí ele coloca aqui, Paulo, estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, Isso, o arrebatamento secreto já aconteceu. já aconteceu antes, já aconteceu o último, já aconteceu o arrebatamento de todos os crentes. Aí houve o tribunal de Cristo. Aí que o Bruno adiantou. No tribunal de Cristo, a primeira leva, quem vai passar pelo tribunal é quem amadureceu na vida de Deus, para poder reinar. Ele vai pegar, né? Quem vai reger com cetro de autoridade os vencedores no meu reino por 1000 anos, que vai começar daqui a pouquinho, logo após o tribunal. A igreja de Filadélfia. Quem amadureceu e viveu dessa maneira? Ele vai começar por aí. Quem foi? Estava no céu, no trono. No trono. Esses, vão para cá.
Por isso que na parábola Jesus fala assim, o anjo, a quem ele confessar para o anjo, porque não diz confessar para Deus, o anjo vai separar, vai você para o lado de cá, o outro para o lado de cá. Depois, os vencedores do Velho Testamento, que foram arrebatados também ao trono, automaticamente irão direto. Certo? Depois, os que não amadureceram, aí vão ser julgadas as obras pelo fogo, para saber. Cara. Aí inclui os que ficaram na... Você quer? Hein? Eu tenho um pensamento. Tá, só um instantinho. Deixa primeiro o Bruno, a Flávia e depois o teu. Eu só estou na sequência. Eu vou parar aqui. O arrebatamento antes da tribulação é o secreto das É o secreto. Os 144 O arrebatamento secreto é o mesmo nome do que ninguém vai ficar sabendo. Okay. É o mesmo dos que cresceram antes da grande tribulação. Okay. No final são os que amadureceram durante os 7 anos da grande tribulação. Antes de terminar, eles vão ser arrebatados ao trono. O Rodolfo está perguntando, o segundo arrebatamento é após os 7 anos da tribulação? É, isso aí. Vai ser um pouquinho antes de terminar a grande tribulação. Fala, Raquel quer perguntar também. Bruno, depois Raquel, fala. Mas é o último a falar. Nesse período, quando houver o arrebatamento secreto, arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Nós estamos aqui na Terra que vão amadurecer a força. Mas vão também ter cristãos que não vão amadurecer, ou todos vão amadurecer. O quê? Durante a grande tribulação. Meu amigo, alguns vão morrer, vão morrer. Mas eles vão morrer como mártir direto para o reino. É isso aí. Tá, entendi. Lógico. O anticristo vai falar, nega Jesus, não nega, Jesus é o Senhor, mata. A grande tribulação, então, vai ser para amadurecer esses cristãos. Quando houver o julgamento, alguns vão para Gênesis e outros não vão, é isso? Isso, exatamente. Então tem cristão que não vai amadurecer na grande tribulação ainda. Com certeza. Olha, com certeza. Vai ver tudo acontecendo, vai amadurecer. Como muitos cristãos que já morreram não amadureceram, vão passar pelo... Por isso que Jesus vai julgar. Você vê Ele é o juiz justo. A mulher que foi arrebatada por Jesus. A mulher o quê? Diz que foi arrebatada por Jesus ao inferno e que o inferno tem um formato de um corpo e tal. Que é uma mulher que falou isso? Tem umas duas. Tem umas duas, tá. E aí ela fala que nesse sonho que ela teve, acho que foi durante 40 dias, ela foi em espírito a esse lugar. E aí ela disse que nesse lugar, tem um lugar que é para onde a igreja vai ficar durante um tempo. A mulher falou isso? É. São as trevas exteriores. As trevas exteriores. Quem fala? Quem é essa mulher? É uma experiência... Eu faço depois. Foi sinistra. O livro dela, quem lê, tipo assim, recebe a Jesus desesperadamente. Porque ela descreve exatamente como é o inferno, o lago de... Hã? Ela é brasileira? Uma tal de Mary, não sei o quê. Pede pra Dani te mandar. Mary Maria. Tá, fala, amor. O último, que eu quero fechar. Ela quer fechar com chave de ouro. Então faz, chave de ouro. Eu estava pensando ali uma coisa que eu acho que tem tudo a ver. Quando você se casa, Tem ninguém te quando você se casa, você se torna o quê? Um com o outro. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que não é um condicional quando você está casado, você não levar o seu cônjuge junto para o reino? Será que Deus não condiciona? Ou não levar. Isso. Se você não cuidar bem da sua esposa e tal, não vão os dois. Exato. Ou vai. Então, eu acho que tem tudo a ver quando ele fala sobre a igreja, né, de Laodiceia, né? Filadélfia, que eu falei. Sobre o amor, que eu acho que tem tudo a ver. Porque seria contraditório se o marido vai, a esposa não. Entendeu? Não, eu vou porque eu sou. Você não é espiritual, você não sei o quê. Não existe isso. Então, eu creio que, em primeiro lugar, quando a gente está buscando alcançar o reino, você tem que
Primeiro da sua própria casa, lógico. Primeiro a sua esposa, junto com você. Isso é recado, Então, ó. não é recado. Eu tive ali, eu falei, meu Não, Deus. mas tem a ver, com tem a ver. certeza. Mas a Tem. esposa do pastor Júlio vai pro reino, fica tranquilo. Você vai pro osmose, já foi tranquilo. Não, até eu falei, Vai no vácuo. eu vou até de carona, porque é muita coisa. Ó, mas- eu não sei, eu não, né? Só ficar com as Mas- crianças, com certeza já vai. Oi? Pode ficar com as crianças. com É. Não, imagina. Mas eu acho que tem tudo a ver, porque Nunca mais nós tive somos essa ideia. um com a nossa esposa. Então, Somos veja um bem espírito. como Tem que a nós ver, é estamos verdade. vivendo, né, na nossa casa. Quem não sabe nossa administrar a relação. sua própria casa, não pode administrar a casa de Deus. Quem não administra a casa de Deus, Não pode E ligar às vezes, Não sobre pode, às vezes é o exatamente. marido que É está verdade. um pouquinho a mais, ou às vezes é a mulher que está um pouquinho a mas mais. por isso ele tem que puxar ela e chegar junto. Exato, porque senão, mesmo vocês sabendo tanto lá, e a mulher ali está ali, Deus vai te cobrar. Escuta, o que você fez? Ou senão Só- Deus leva, né? Não é? Se um não quer ir, a mulher tá querendo, o cara não quer ir, Deus leva. Um deles, antes. Não, pense nisso. Bom, vamos terminar, gente, com certeza. Tá de olho, irmão? Mas lembre-se que existe uma igreja dos primogênitos arrolados no céu. Hoje é tempo, por isso que eu digo, você quer ser o vencedor? Não quer só buscar bênção, isso, aquilo? Então vamos gastar tempo, vamos invocar o Nosso Senhor, aniversário. vamos amadurecer. O que tem? Ou seja, se você Nosso acordar um aniversário, dia e não encontrar algum dos seus irmãos, ferrou, né? Ficou, e outra Ferrou, né? coisa, Porque é, você vai passar... eu vou É usar, uma pergunta polêmica, mas já Ih, tá mas eu acho tarde. criança. eu vou usar, faz a pergunta, peraí. Meu Faz a Deus. pergunta, a gente ora pela Quem que pergunta. fala que todo joelho se dobrará a confessar que Jesus Cristo é na grande tribulação, não é isso? Então não vai ter cristão. Não, olha, não é só na grande tribulação. O mundo inteiro, o inferno, todo mundo vai ter que se dobrar para saber que Jesus é o E não Senhor. vão ser salvos, então? Não, se dobrar o joelho não significa Isso aí é que só ser para salvo. provar Todo que mundo Deus vai é dizer, Senhor. Caraca. Cara, Jesus é o Senhor, tem que reconhecer. Tem que se dobrar. Faz aniversário. Eu vou te dizer uma coisa, você quer uma coisa chocante? Tiago diz que os demônios hoje, Espera pra segunda. Também só- creio. os demônios creem e tremem diante de Deus. Os cristãos não creem, muito menos creem. Eles têm mais temor. É verdade. Tiago diz Bom, que o que duvida é isso, aquilo. Então, Acabou. Olha aí, pega o Bruno para orar. Vai. peraí. Aí o Mário pode em espanhol. Mário em Eu espanhol. tô querendo. Por los hermanos argentinos que estão ligados. Bom, na próxima aula, desculpa, por tanta coisa hoje. Na próxima aula, próxima segunda, Essa aula foi eclética hoje. foi eclética. Na próxima segunda é feriado, mas nós vamos ter a nossa aula, é feriado aqui nos Estados Unidos. Não vamos ter, não. Vamos sim, vai ter aula, Bom, vai ter. então você vai ter sua Caramba, o Rodolfo falou um negócio que eu ia A casa falar. vai estar fechada, amor. Casa vai Que estar casa que fechada. vai estar fechada? Vai todo mundo viajar. Vamos ver. Não. Depois a gente vê. Fala, o que tem, A gente O Rodolfo? avisa. Rodolfo falou um negócio que eu ia falar. Ele disse, Miguel. eu creio que um casal verdadeiro sempre anda junto, cresce junto, amadurece junto, senão não é casal. Ia falar, É verdade. Você falou isso? Eu ia falar isso, eu ia falar que quando o casal tá junto na fé, Deus faz a obra junto, pelo menos na minha vida, Liliane, as coisas de Deus acontecem concomitantemente na minha vida e na vida dela, entendeu? A não ser o caso do marido que tá na fé e a esposa não. Aí é Por isso que tem que casar com os que são da fé. verdade. Mas, né? Bom, enfim, gente. Bom, vamos aguardar, vamos terminar. Tem outras coisas para resolver. Eu estou no meio de mudança, meio de. Tá difícil. Muita coisa está difícil, mas Mas graças a Deus que a gente está aos poucos conseguindo. E já estou numa expectativa de fé, de que muito breve a gente já vai estar indo. Mas eu tenho 10 dias para sair da minha casa. Ainda falta tanta coisa para fazer, mas enfim. Vamos agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem nos dado, pelas oportunidades, pela saúde, pelo dinheiro, pelos irmãos, pelas pessoas. Deus tem nos abençoado tremendamente, tremendamente. Essa que é a verdade, a gente precisa reconhecer isso. E eu quero que você receba de Deus na sua vida paz verdadeira, alegria, prosperidade da alma, prosperidade no espírito, enfim, que os nossos filhos sejam guardados do sistema desse mundo, contra essas maldades, enfim, coisas tremendas que acontecem aqui em todos os lugares.
mas que o nosso Deus é soberano e com certeza Ele há de fazer muito mais e acima de tudo, que a gente ande nesse espaço de negar. Se você está trabalhando, se você está fazendo coisas fora da sua vontade, Deus está quebrando o seu ego para que você possa comer mais da palavra, para que você possa andar em arrependimento, para que você possa andar no Espírito e viver uma vida realmente muito melhor que a vida no reino da igreja e no reino de Cristo. Coloque a mão no seu coração e com certeza o Senhor há de abençoar o seu coração, a sua vida, você que está na internet também. Vamos pedir ao Senhor isso. Eu vou pedir ao pastor Miguel que termine orando, pode ser daí mesmo ou daqui, tanto faz. Vamos pedir ao Senhor que essa aula, especificamente, que esses sonhos, que estas visões, que Deus dê uma coerência para cada um. Amém? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Como acontecia no passado, as pessoas tinham sonhos, visões, e depois tinham interpretações. Como José disse, da interpretação pertence ao Senhor. Amém? Então, pastor Miguel, abençoa cada um de nós. Eu quero a tua bênção nessa noite, a bênção do servo de Deus, para abençoar a vida de cada um que está na internet. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós iniciamos essa aula, essa classe, te louvando, te exaltando, te bendizendo. Iniciamos pedindo a Teu Espírito para que falasse os corações, para que tocasse as vidas, para que trabalhasse no interior, na alma, no espírito, na mente. Ó Deus, em cada área da nossa mente, do nosso interior. Ó Deus, e nós iniciamos orando e acreditamos que durante todo esse tempo assim aconteceu. Amém. O Espírito Santo de Deus trabalhou, porque a maior obra que Deus pode fazer é a obra dentro de nós. Amém. É verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Ó Deus, pelos insights, por tudo aquilo que Deus falou através dos lábios do pastor Júnior. Eu creio, Deus, que alguma palavra vai servir de clique. É verdade. Ó Deus, para que alguém caia em si, para que haja uma mudança profunda, para que haja um novo pensamento, uma nova identidade, uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova reação, ó Deus, e um novo frutificar. Deus, eu creio que a Tua luz iluminou o coração de alguém nesta noite. Teu Espírito foi derramado de forma especial. Ó Deus, nós podemos desfrutar dos nutrientes, dos benefícios da Tua graça e da Tua palavra viva e eficaz, que corta alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Concede, Deus, a cada um de nós uma noite de paz, de descanso, de renovação, de restauração. Ó Deus, concede a cada um de nós, Pai, uma noite tranquila, e mesmo aquela pessoa que está assistindo, que estava agitada, inquieta, desassossegada, ó Deus, que ela possa canalizar essa sua ansiedade, não para as coisas desta vida, não para as coisas deste mundo, não para o que vai comer, beber ou vestir, ou com a preocupação do dia de amanhã, mas que ela canalize essa ansiedade, que esse anseio se transforme no anseio de buscar a Deus, de buscar a face de Deus, acima de tudo, e de crescer e amadurecer. Ó Deus, ajudando os irmãos, comendo da palavra, negando o seu ego e sendo conhecido pelo amor. Porque assim nos ensina a Tua palavra, que nós devemos viver pela fé, devemos de ser conhecidos pelo amor e devemos de ser uma voz de esperança para este mundo que desmorona, que se perde, que se destrói a cada dia, que se autodestrói. Mas Deus, o Teu Evangelho é uma voz de esperança. Que essa gravação seja uma voz de esperança para a pessoa que estará assistindo, que já assistiu, que está recebendo esta mensagem, que ela saia do fundo do poço, que ela saia, ó Deus, dessa escuridão, e que onde havia trevas, que haja luz, pois que a missão do farol continue cumprindo o seu chamado, que é iluminar, que é trazer a luz ao entendimento, o que estava oculto e encoberto,
que seja revelado Oh, Deus. a cada coração, Para para a a honra e glória, para a glória do amém. nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Boa noite, gente. Até a próxima vez estaremos aqui para abençoar e ser abençoado também. Amém. Amém. Boa noite.